Não passe mico em podcast. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou Marcelo Duarte, estou host há um pouco mais de 2 anos e meio aqui no podcast da Podwork. Sou o dono da Podwork e hoje eu vou ajudar você que estará em uma entrevista, em um podcast, trocando uma ideia, com dicas simples para que você não passe mico, para que você esteja bem mais preparado na hora que você for ser entrevistado, na hora que você estiver entrevistando, talvez até você mesmo que queira criar o seu próprio podcast, tá? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o entrevistado. Você foi entrevistado, você foi chamado para ser entrevistado por alguém. A primeira dica que eu dou para você é: pesquise sobre o podcast, pesquise sobre quem te chamou. Normalmente essa pessoa ela já entrevistou mais de uma pessoa, ou se você é o primeiro entrevistado dela, procure saber qual é o tema daquilo que será abordado, qual é o tema do podcast em si, porque você já vai ter uma noção maior sobre o que é que estará sendo falado ali, como que você deve se portar, qual é o conhecimento que você trará em cima dessa conversa, né? Podcast normalmente ele é uma conversa. Então entra a segunda dica, que é: não seja monossilábico. Se eu fizer uma pergunta para você, ou se alguém te fizer uma pergunta, não responda com sim, não. Procure elaborar um pouco mais a sua resposta. Por quê? Porque o trabalho do host, do entrevistador, é gerar conteúdo para quem tá assistindo, certo? Então, se você responde seco, fica difícil, não fica um bom entretenimento. E também, pro host, ele é obrigado a fazer uma outra pergunta muito mais rápida. O contrário disso também é importante. Se o host te fizer uma pergunta, não comece a responder e vai falando sem parar. Ou então, de um assunto, você já puxa outro e puxa outro e puxa outro. Daqui a pouco, numa pergunta que ele fez, você respondeu 5 coisas totalmente aleatórias do que ele perguntou. Lembrando que o que eu tô falando aqui são dicas, tá? Não é regra, não existe o certo nem o errado, tá? É só uma orientação. Uso de microfone. Isso aqui pode fazer o podcast ser muito bom ou muito ruim. E por que eu falo o uso do microfone? Tá vendo esse carinha aqui? Ele é o seu maior aliado na hora que você estiver conversando com alguém no podcast. E o porquê disso? Existem diversos tipos de microfones, de diversas qualidades, e o ambiente em que você está inserido ali, alguns já existem acústica preparada para aquilo, para o podcast, e outros não, certo? Então, quanto mais próximo você falar do microfone, melhor. Lembrando que existem microfones que têm a captação aqui na lateral e tem microfones que têm a captação aqui em cima e outros que possuem ambas, certo? Isso é regra, tá? Fale o mais próximo do microfone para que o seu áudio saia da melhor maneira, porque se você começa a falar muito longe, sabe? Você começa a se mexer demais, você vai notar uma diferença muito grande no seu áudio. E é óbvio que quando você tá num podcast, você tá respondendo a pergunta, você quer gerar conteúdo e entretenimento, você espera que as pessoas ouçam e até para fazer um corte posterior, porque todo mundo gosta de ver cortes, ouvir, certo? Então a questão do áudio, ela é muito importante, tá? E para você que é entrevistador, você que está como host, é fundamental que você oriente o seu entrevistado da forma com que ele deve se portar frente ao microfone. Porque se você não orienta ele, e isso já aconteceu comigo diversas vezes, se você não orienta ele, ele não vai saber, ele não tem a obrigação de saber disso. Você tem. Tempo de fala. Algo muito importante em uma conversa e também para os cortes posteriores. Suponhamos que eu esteja falando com você agora aqui e tal, e eu tô falando algo super importante e de repente você começa a dar uma risada no meio do que eu tô falando, ou você começa a falar em cima daquilo que eu tô falando.
na hora que for fazer o corte, vai embolar, não vai ficar um bom corte. Então, respeitar o tempo de fala é muito importante, também pensando no pós. E um outro ponto importante do tempo de fala é: quando eu falo, você escuta, quando você fala e eu escuto, eu consigo absorver 100% daquilo que você está falando, porque eu estou atento, estou prestando atenção. Então, esteja atento, esteja presente na hora que você estiver fazendo o podcast. Para quem é host, ou para você que deseja se tornar um host, pesquise sobre o entrevistado. Isso também foi algo que eu demorei um pouco para fazer, mas faz uma diferença absurda. Por quê? Uma forma que você tem de conduzir melhor a conversa é saber sobre a história da pessoa. Você consegue reunir elementos para que essa conversa seja muito mais fluida, muito mais dinâmica. Se você sabe costumes, se você sabe curiosidades sobre a pessoa, além de demonstrar um interesse pela pessoa, você tem mais repertório para conduzir a conversa. Alinhamento de pauta antes de começar uma conversa. É muito importante você deixar bem claro, você entrevistado e entrevistador, se existe ou se existem temas aos quais não devem ser abordados durante uma live ou uma gravação. Por quê? Principalmente quando está em live. Quando você está nesse sistema, você não sabe quem são as pessoas que estarão assistindo e quais perguntas elas farão. A partir desse momento, você já tem que tomar cuidados, porque por muitas das vezes existem os haters, existe algo pontual na vida da pessoa ao qual ela não gosta de falar, questões que ainda estão sob sigilo. Então, você se previne de tomar processos, você previne de deixar um ambiente desconfortável e com certeza a sua entrevista será muito melhor. Anotações, uso de anotações. Isso aqui também é uma dica. Caso você não tenha ainda a habilidade de criar âncoras durante a conversa, então procure ter sempre um papel e uma caneta na mão para que você anote pontos importantes durante a conversa, perguntas importantes ali, para que, se preciso for, você volte naquele tema ali e consiga produzir mais conteúdo em cima daquilo. Por muitas das vezes nós falamos um monte de coisas e no meio delas existem coisas que são muito importantes, mas que, se nós não anotarmos, passa despercebido e depois você vai parar e vai pensar: putz, o que era mesmo que a pessoa tinha falado que eu achei super importante, mas eu não me lembro? Pois é melhor ter um papel e uma caneta do que ter uma mente brilhante. Eventualmente a sua mente, ela irá te trair. Um papel anotado, não. Tá? Essa é uma frase que eu acho muito interessante. Repertório. Por que é importante ter repertório ou buscar ter o máximo de repertório de informações possíveis? Porque durante uma conversa, nós estamos trocando informações. Então, quanto mais gabarito nós temos, nós conseguimos trazer elementos semelhantes, fazer analogias, citar livros, citar filmes, trechos de músicas, outros podcasts, outras pessoas, artigos científicos, enfim, uma gama de opções que você pode trazer para dar embasamento naquilo que você está falando. Então isso daí é muito importante, sempre buscar conhecimento, sempre estar atualizado, bater na mesa. Como vocês sabem, o microfone, ele tem um cabo conectado a ele que vai até uma mesa de som, vai até o computador, enfim. Então, quando você começa a bater na mesa, você host, você entrevistado, se esse microfone não tem uma qualidade muito boa, se essa mesa não tem uma qualidade boa para segurar vibrações, isso vai transmitir no cabo
E para quem tá ouvindo vai começar a ouvir aqueles barulhos. Então fica muito desagradável, tá? Sem contar que também pode soltar esse braço aqui em algum momento. Ele pode se desacoplar aqui da mesa ou da onde ele estiver e vai cair o microfone, tá? Evitem bater na mesa, tá bom? Uso de gírias. Isso daqui é importante também. Ou nomenclatura, certo? Por que é importante? A depender do ambiente que você estiver e para qual público você está falando, se você utilizar um monte de gírias e você não explicar o que significa essas gírias ou esses nomes, o público-alvo ele vai ficar perdido no que você está tentando falar. Então, se você pega um público que não entende nada de marketing e você começa a falar de CPL, de CPC, de CTA, você precisa ter um CTA no final da sua fala. O que é CTA? A pessoa vai ficar perdida. Então, tome cuidado quando for utilizar certas nomenclaturas e se utilizá-las, explique o que é para que quem assista consiga entender e se mantenha no seu vídeo, né? Preocupação com o tempo de podcast. Isso daqui é uma das coisas assim que as pessoas elas têm muita preocupação. Quanto tempo será que o meu podcast vai durar? Se para ser um bom podcast precisa ter 1h30, 2 horas, 3 horas? Sinceramente, não tem nada a ver com isso. No meu caso, obviamente, eu tenho duas vertentes, certo? A primeira é, quanto mais tempo um podcast dura, mais tempo de horas visualizadas conta no YouTube. Mas para que isso aconteça, a conversa ela tem que ser produtiva, tem que ser interessante para ter retenção de público. Então, é aí que mora a chave do negócio. Tem que ser interessante. Se eu fizer um podcast de meia hora, mas que a pessoa entregue assim, um conteúdo muito rico, muito importante para que a minha audiência ela assista isso do começo ao fim, perfeito, maravilhoso. Vai contar muito para quem é dono do canal, certo? Agora, você faz um podcast de 1h30, de 2 horas, onde o conteúdo é superficial, a pessoa se demonstra desinteressada sobre o assunto, ela tá ali por estar ali, não vai fluir. Outra dica, participação paga e participação gratuita em podcast. Um assunto um tanto quanto polêmico, tá? Eu diria que você comprar a participação em um podcast não garante que o seu podcast será bom. Depende do tema, da conversa, depende de muitos fatores. Ser gratuito também entra na mesma questão. Você estar gratuitamente em um local dando uma entrevista, participando de uma conversa, não garante que isso será bom, tá? Por que alguns lugares são pagos e outros são gratuitos, certo? Porque para quem é dono de estúdio, tudo tem um custo, certo? Então tenham em mente que o equipamento utilizado para se fazer um podcast demanda muito investimento. E esse investimento precisa ser pago de alguma forma. Dentre elas, a aquisição de um episódio, ok? Existem outras, existem monetização pelo YouTube. Só que aí seu canal precisa ter 4.000 horas de visualização, 1.000 inscritos, você ganha por visualização, então precisa ter uma retenção muito alta. Patrocinadores, quanto mais patrocinadores você tiver no seu podcast, ou em um podcast, as contas se pagam mais com uma maior facilidade, você tem ali, ou pelo menos deveria ter, uma verba para você investir em equipamentos novos. Mas se essa não é a realidade, tem que se monetizar de alguma forma. E a aquisição de episódios é uma delas. Chegar com antecedência no local que será feito o episódio. Por que é importante chegar com antecedência? Primeiramente, em respeito à sua audiência e à audiência do local, que elas estão esperando aquele que comece naquele horário. Então, já começa por aí.
Eu sei que por muitas das vezes existem imprevistos e aí não tem o que se faça, certo? Não tem o que fazer, vai acontecer, vai chegar atrasado mesmo. Mas de preferência chegue com antecedência para passar o áudio, para passar a imagem. Então, para ver se está com foco, testar a iluminação, se a iluminação está adequada para a proposta que você está querendo transmitir no seu podcast, ok? Para que você que estará sendo entrevistado se ambiente ao local, consiga conversar um pouco com as pessoas. Por muitas das vezes as pessoas elas chegam muito tensas para participar de um podcast, principalmente quando é a primeira vez. Tem medo de, caramba, será que eu vou falar groselha? Será que eu vou saber me portar? Será que eu vou saber responder as perguntas que me forem ditas? Ou, no caso, que me forem feitas? São medos muito comuns. Então, chegue mais cedo. Você, host, prepare um ambiente para receber o seu entrevistado. Por mais simples que seja, mas tenha um ambiente para recebê-lo, para que ele se sinta à vontade, se sinta acolhido. Ok? Uso de imagem e voz. Não se assustem, tá? Se vocês tiverem que preencher um formulário para que vocês respondam se vocês aceitam ou não que o podcast em si utilize da sua imagem, da sua voz para fins comerciais, tá bom? Porque a gente já viu em diversos casos espalhados aí que a pessoa ela não preencheu aquele formulário e depois, por algum motivo que aconteceu com ela, ou motivo que aconteceu com o podcast, enfim, pediu para ser retirado, para desvincular a imagem dela do local. Então tenha sempre isso em mãos, você que é host, demonstra profissionalismo para quem está vindo até você e você está se resguardando de possíveis frustrações. E para você que está sendo entrevistado, não se assuste caso você tenha que preencher isso, ok? Bom, essas foram as dicas, espero que tenha ajudado você de alguma forma. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, isso ajuda a gente pra caramba, tá bom? E depois conta pra mim qual foi a sua experiência nos podcasts que você já foi.